Boa noite. Estamos começando mais uma live. Hoje com o Rodrigo Zegantini. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Marcelo, Bárbara. Vamos aguardar o nosso convidado. Hoje o Rodrigo vai falar sobre o falecimento da esposa e a maneira como ele seguiu com o filho Arthur. Boa noite a todos, boa noite. Vamos aguardar o nosso convidado. Boa noite. Entrou. Rodrigo, já vou te convidar, tá bom? Rodrigo já está chegando. Boa noite a todos. Olá! Oi, Arthur. Rodrigo, boa noite. Que a gente Tudo tenha bem? uma ótima noite. Tudo bem? Obrigado. Tudo bem, e vocês? Tudo bem. Bem-vindos. Eu vou começar aqui Obrigado. a apresentação, tá bom? Tá. O Rodrigo Segantini é pai do Arthur. Oi, Arthur. Advogado e professor universitário, mestre em psicologia, autor do perfil Tudo pelo Meu Filho. Rodrigo, agora eu vou deixar você dar boa noite para todos. Boa noite para todo mundo. Prazer enorme a gente estar aqui nessa noite para a gente falar de um assunto tão importante para a gente, que é compartilhar as nossas vivências para ajudar as pessoas a enfrentarem as suas próprias dificuldades, né? Fazendo a nossa luz, a nossa dor se transformar em luz para quem passa pela mesma estrada que nós já passamos. E tem uma luz linda aí ao seu lado. Eu Lindo, falo. Arthur. O pessoal fala que o cabelinho dele é o cabelinho de fogo, eu falo que foi ele que iluminou meu caminho. Ai, é lindo, cabelo ruivo. Bom, em 3 de abril de 2013, um acidente, né? O Arthur estava com 3 anos e meio. A esposa do Rodrigo, a Adriana, permaneceu em coma, vindo a falecer em 22 de julho de 2014. O Rodrigo vai nos contar sobre esses dias e os dias que se seguiram. Eu gostaria que você começasse contando sobre o nascimento do Arthur. O nascimento do Arthur, eu vou falar da gestação do Arthur, que é bem interessante. Quando a minha esposa falou que ela estava grávida, eu levei um susto, porque eram gêmeos, era uma gestação gemelar. E aí você, ao mesmo tempo que você faz planos, né, você já começa a pensar no nome, como vai ser a sua vida, o que é o futuro dessa criança, você já até pensa, já está vendo a formatura na faculdade, né? E gêmeos ainda. Então a gente foi levando a gestação próximo do terceiro mês, né? Já no terceiro mês, um dos gêmeos ficou para trás. Durante um exame de ultrassom, um dos gêmeos parou ali. E bem na nossa frente, né? Então foi bem impactante. E a gente estava muito triste, mas a gente tinha que pensar no gêmeo que ficou. E a gente ficou muito abalado mesmo, mas naqueles dias, logo os dias depois da perda do gêmeo, eu tive um sonho em que um menininho ruivo, de olhos pretinhos, chamando ele para jogar bola. No sonho era um domingo de manhã. E embora eu lembrasse vivamente do sonho, de que ele estava me chamando para jogar bola, a mensagem que ficou no meu coração é de que a gente enfrentaria muitas dificuldades e, apesar de tudo, a gente superaria tudo juntos. Então aquilo deu uma serenada na gente, né, em mim, na minha esposa. Eu contei para todo mundo, então, que o meu filho era ruivo, porque eu vi ele no sonho. E de fato, o Arthur, quando tinha 5 anos, ele era igualzinho o menininho do sonho.
Aí a gestação seguiu, uma gestação de muitos cuidados, né? Até que no 7º mês, na 30ª semana, o Arthur teve que nascer. Houve uma complicação, né? Na 28ª semana teve uma complicação. No dia que completou a 30ª semana, 7 meses, portanto, o Arthur teve que nascer prematuramente. E como eu sabia que era um parto muito complicado, né? Eu acompanhei a gestação inteira, eu sabia, foi todos os ultrassons, eu estava conversando com o médico, eu sabia que ia ser. Eu optei por não ficar na sala de parto, para não atrapalhar a equipe, né? Então, eu não carrego comigo essa frustração, porque eu sei que foi necessária, né? Mas todo pai que tem uma certa proximidade, que se sente à vontade com isso, ele gostaria de acompanhar o parto do filho. Eu gostaria de ter acompanhado. Eu acompanhei da sala de espera. Eu contratei o cinegrafista do hospital para poder transmitir na TV da sala de espera, então eu assisti. Mas eu não fiquei lá por causa da gravidade. Quando o Arthur nasceu, o pediatra já pegou ele e pôs numa incubadora e levou para a UTI. Então nem eu nem a Adriana pegamos ele no colo. Porque ele tinha 7 meses, pulmãozinho e tal. Mas ele havia desenvolvido uma infecção no intestino. Um problema que chama enterocolite. E aí já entraram com antibióticos, tudo. Se ele superasse a infecção, a gente, né, 7 dias, o ciclo da infecção, a gente levaria ele para casa. O que aconteceu foi que o Arthur nasceu dia 9/9/9. Essa data é importante. 9/9/9. Ele operou no dia 17, abriu ele no meio e tiraram um pedaço do intestino dele porque a enterocolite rasgou o intestino. Operou dia 17, operou dia 23, operou dia 28, operou dia 29. O Arthur tinha 20 dias de vida e ele perdeu metade do intestino nesse curso. E nesse tempo todo de muita insegurança, muito pavor, a gente não conhecia nada disso do que estava acontecendo, né? Eu e a Adriana, a gente só tinha um ao outro para se apoiar. E a gente atravessando a jornada de pais de prematuro na UTI. Aí, nesse dia 29 de setembro, o médico desenganou o Arthur. 29 de setembro de 2009 foi uma terça-feira. A gente comprou o jazigo do Arthur porque o médico disse que ele não chegaria até o domingo. Então, que a gente deveria se preparar, que a gente deveria se preparar desde então, porque caso o Arthur partisse, a gente não teria cabeça para fazer isso. Então, o médico sugeriu que a gente, enquanto tivesse cabeça, já se preparasse para isso. Então, a gente providenciou até mesmo o jazigo do Arthur. Caixão. Caixão. Não é caixão que chama jazigo, é onde coloca o caixão no cemitério. Que sério dar uma informação dessa, né, Rodrigo? Afirmar algo assim, né? Ih, Rodrigo, deu uma Até travada. hoje, do jazigo do Arthur. O cemitério me manda a semestralidade e eu pago a semestralidade de um jazigo vazio. Exatamente para que eu me lembre do que foi o milagre do Arthur ter passado por tudo isso e ainda está aqui. Então, assim, não desista. Você já enfrentou coisa pior. Então, mantenha-se. Eu lembro que você disse que já tinha comprado caixão. Não, é jazigo, filho. É jazigo, não é caixão. Mas que sério, né? Quem pode afirmar quando acaba alguma coisa, né, Rodrigo? Exatamente. Aí teve o Arthur no dia... Isso, 29 de setembro, teve toda essa situação. No dia 5 de outubro, o rim dele parou. No dia 29 de outubro, inclusive, o coração dele parou. O coração dele parou por 2 minutos. A gente estava dentro da UTI na hora que o coração dele parou. E o médico colocou a gente para fora. Para ele poder acudir o Arthur, né, dentro da UTI. Mas como é que você vai para fora com o médico? Você viu o coração do seu filho parar, você já ouviu o coração do primeiro filho, do primeiro gêmeo parar. Aí você vê o segundo gêmeo parar, você fica em pânico.
a gente não foi embora. A gente ficou do lado de fora, com o ouvido encostado na porta, que nem um cachorrinho que é colocado para fora da casa num dia de chuva, para ouvir. Até que a enfermeira abriu a porta. Não, não, foi impressão sua. Não foi impressão minha, porque eu vi o... Sei. E fui colocado para fora, né? Então... Mas graças a Deus tudo isso foi superado, né? Aí quando o Arthur estava melhor, quando o Arthur já estava... É claro que com metade do intestino ele demorou para ganhar peso, né? A gente teve que ver o que ele podia comer, o que ele não podia comer. A gente, Tipo, eu só posso comer banana, mas eu não posso comer banana prata. se ele come alguma coisa que solta o intestino, ele sofre mais. Então, Tá. muito chocolate faz mal, carne com gordura faz mal, muito pão de queijo faz mal. Então tem que ir maneirando. Mas é uma pessoa normal. Se desenvolve, graças a Deus, se desenvolveu normal. Mas, por exemplo, quando ele estava com 2 aninhos, ele pesava 4 quilos. Nossa, Era muito pequenininho. muito. Aí a gente, quando tudo parecia que estava se encaixando, ele estava com 3 anos, 3 anos e meio. Então tudo se encaixou, tá tudo bem, a gente conseguiu superar tudo. Agora o Arthur tá do tamanho de um menino da idade dele, tá com peso compatível com o de uma criança da idade dele, anda, tá começando a querer falar, tá normal. A vida então agora é normal. A Adriana sofreu um acidente. Então, na hora que resolveu o Arthur, aí a gente inicia uma nova jornada. É estranho pensar, né, Rodrigo? Exatamente quando ele regulariza, quando chega esse equilíbrio, começa outra jornada. Foi. Assim, agora, com o tempo, né, nada... A gente se tornar um observador distante e olhar aquela época, né? Uhum. Parece fascículo, não parece assim capítulos de um livro. Ah, então acabou um capítulo, começa outro capítulo. Não, parece fascículo do livro. Acabou um livro e começou outro. Acabou uma temporada e começou outra temporada da série. Né? Então eu posso falar assim, meu tempo do Arthur, meu tempo da Adriana. E o meu tempo depois da Adriana, né? Porque também existe acabou o ciclo da Adriana e a gente segue adiante, né? Isso também é uma situação interessante. Quando aconteceu o acidente, o Arthur tinha 3 anos e meio. Sim. E a Adriana permaneceu um longo tempo em coma, né? Permaneceu. A gente O pode Arthur, dizer que começa um outro processo de luto ali, né? Um luto até totalmente. mesmo... Totalmente. O luto da Adriana, na verdade, eu tenho essa clareza, depois de muito tempo eu tive essa clareza, o luto da Adriana, ele começou no acidente. Eu passei, todas as fases do luto, eu enfrentei do como em diante, não foi quando ela partiu, não teve, no momento que ela, na verdade, no momento em que a Adriana, ela falece, o meu sentimento não é de perda, né? Não é de ruptura, é de gratidão. Eu sou grato por ela ter ficado comigo, eu sou grato por ela ter me dado a chance de ser pai do Arthur, eu sou grato por ela ter tentado ficar, porque afinal de contas, ela, né, 1 ano e 3 meses, em que, de alguma forma, eu acredito que ela resistiu bravamente para ter ficado, apesar de tantas adversidades, tudo indicando para que não ficasse, ela fica, né? Então, no momento do luto, não, mas durante toda a jornada, o sentimento do luto foi sendo diluído ao longo de 1 ano e 3 meses, como uma manteiga passada no pão. Né? Na hora que pega a faca com a manteiga e você coloca no pão, ela tá aquele tablete mais grosso, mais alto, e conforme a faca desliza, ele vai sendo esparramado. Aí você vai tendo toda a compreensão do que você tá vivendo. Algumas pessoas nos procuram nos nossos perfis nas redes sociais, principalmente nesse tempo de pandemia, em que as perdas são muito súbitas, muito rápidas, e ninguém está realmente preparado, e perguntam como que foi para a gente passar por isso. A nossa experiência é muito diferente do que as pessoas vivem, né? Não foi um luto súbito. Né? Não. A gente
A gente foi, e talvez o que a gente pode compartilhar com as pessoas assim, ó, vai ficar tudo bem, né? Porque você vai ter que depurar, você vai ter que aceitar, você vai ter que compreender o que há ao seu redor, como a gente teve meses para passar por isso. Você só tem pouco tempo, né? Foi muito rápido tudo isso. Na verdade, então você começa ali um luto antecipatório. Como é que foi para você, Rodrigo? Porque assim, ela ficou mais de um ano em coma. Como é que foi para você se dividir entre o Arthur e a Adriana? Porque era isso, né? Você tinha que estar com os Era dois. isso. Ele ficava Oi? 2 dias trabalhando. Ele ficava 2 dias trabalhando, 4 com ela e 2. Não, E um e com um você. comigo. Né? A gente mora no interior de São Paulo. Então, o meu escritório é numa cidade, a gente mora em outra cidade, né? A gente mora em São José do Rio Preto, e ela ficou internada em São Paulo. A gente acreditou que São Paulo teria melhores condições médicas para atendê-la, né? Então, eu ficava 4 dias em São Paulo, voltava para o interior, parava na cidade onde era o meu escritório, que é Taquaritinga, na região de Araraquara, trabalhava 2 dias, vinha para São José do Rio Preto, ficava com o Arthur de manhã até a noite, pegava o ônibus, voltava para São Paulo. Ficava 4 dias em São Paulo, vinha, parava em Taquaritinga, ficava 2 dias em Taquaritinga, vinha para Rio Preto, chegava aqui de manhã, ficava com o Arthur até a noite, voltava para São Paulo. Essa era a minha rotina. E eu tinha que tomar muito cuidado quando eu encontrava com o Arthur, porque eu não queria que ele sentisse a pressão da ausência da mãe. Então ele ia com roupa de super-herói para falar que estava tudo bem, que ele aguenta, que ele é um super-herói. E se eu tô com uma né, roupa do Arthur? Batman, se eu tô com uma roupa do Batman, uma roupa do Super-Homem, e eu tô feliz, e eu tô rindo, e ele pergunta: ô pai, a mamãe tá tudo bem? Não, a mamãe tá tudo ótimo, fica tranquilo que o papai tá dando um jeito, fica tranquilo que tá tudo ótimo, vamos brincar. E a gente rolava no chão, e corria na grama, e jogava, e cada dia ia num parquinho, cada dia numa brincadeira. Eu sou o herói, né? Eu tô dando conta, você não precisa ter medo de nada, né? E então o Arthur não viveu, né? Até porque ele era muito pequeno, ainda que tivesse vivido, não teria essa lembrança, mas teria impactado na formação dele, né? Ele teria alguns resquícios dessa memória que poderia ter impactado na formação dele. Era exatamente o que eu queria evitar. E graças a Deus, aparentemente deu certo, né? O Arthur é um menino muito alegre, um espírito livre, generoso. Então, E muito graças a Deus, inteirado da funcionou. história dele, né? É bonito ver como ele vai entrando, vai dizendo sobre as coisas, né? E eu vi pelos vídeos de vocês, essa relação de vocês, assim, né? Cozinhando. O Arthur é muito divertido, né, Arthur? Eu vi seus É, vídeos, gostei muito, viu? E aí, quando ela faleceu, né? Como é que foi esse processo para você e para o Arthur, né? eu lembrei de uma coisa, Tereza, que é interessante, que é assim, né? Quando eu estava no hospital, às vezes, assim, a notícia não era muito boa, né? Que eu estava lá com a Adriana, e eu queria ligar para casa, falar com o Arthur. Só que ele, com 3, 4 anos, ele não quer falar no telefone. Ele Não. quer assistir o desenho que está passando. Eu tô atrapalhando ele, né? Então eu pegava e falava assim, pedia para babá, né? Falar para ele que quem estava no telefone era o Mickey. Aí ele vinha atender o telefone, porque é o Mickey tá chamando, né? Então ele vinha. Aí eu falei assim: oi, você quer entrar na minha casa? Ah, eu já ia me esquecendo. Para fazer a casa aparecer, é preciso dizer as palavras mágicas. E aí o Arthur conversava comigo, e eu falei assim: agora você precisa falar com o papai. E aí ele conversava comigo. Então, aquele Gente, momento para o Arthur era o momento enquanto eu estava vivendo o luto, o Arthur estava vivendo uma fantasia. O pai dele é super-herói, é amigo do Mickey, é amigo do Patati Patatá, e cada vez que encontra o pai é uma brincadeira, cada vez que encontra o pai é uma diversão. Então, para o Arthur, graças a Deus,
esse momento do luto foi um momento de grande fantasia, de grande diversão, né? Graças a Deus ele não viveu isso. E é tudo pelo meu filho mesmo, né? Porque você vivendo tudo aquilo, e o que você fazia? Tirava o Mickey de dentro de você com toda a dor do que você estava passando, né? Ah, eu me lembro de uma das vezes, o que me fez lembrar isso, né, que falando sobre a tristeza que o luto causa, né, numa das vezes em que eu ligo para o Arthur para falar para ele que o Mickey quer falar com ele, a, a, as, as meninas que ficavam na recepção da UTI, elas choraram, porque eu tinha acabado de receber uma má notícia da Adriana, e eu triste, com o coração partido, eu liguei para ele para me animar. Eu liguei para ele buscando o que eu estou fazendo aqui. Eu que fico na recepção da UTI das 7 da manhã às 9 da noite, às 10 da noite, para encontrar a Adriana. Eu só podia entrar 3 vezes por dia, por meia hora no máximo. Às 10, às 3 e às 9 da noite. Ficava lá esperando o médico passar, a mulher do laboratório passar, para ver se eu pegava alguma informação. Né? E muitas vezes era sempre a mesma, muitas vezes eram informações sempre ruins. E aí, num dia em que foi ruim, e eu não foi a única e não foi a primeira vez que eu liguei para o Arthur. As moças da enfermagem, da recepção da UTI, que já tinham visto eu fazer isso outras vezes, nesse dia elas choraram de ver, né? E eu me lembro que uma das vezes, e pensando nisso, eu me lembro que uma das vezes alguém falou para mim assim: por que o senhor insiste em ficar aqui? Né? O senhor passar o dia inteiro aqui, né? O senhor tem que trabalhar, o seu filho e tal. Ela nem sabe que o senhor está aqui. Por que o senhor está aqui? Aí eu falei assim: eu não estou aqui para que ela saiba que eu estou aqui porque eu sei que ela está. Né? Que bonito. Então, assim, o luto me trouxe muitas lições. Você fez eu lembrar daquele filme Fale com Ela, né? Que ele vai lá todos os dias, ela está em coma e ele vai todos os dias. Esse investimento no amor mesmo, não importa ela saber, importa você saber, né? Você tá em paz com esse amor. E, na verdade, esse processo de luto, você foi vivendo nesse tempo do coma dela, né? Então, você fala que quando ela falece, fica um sentimento de muita gratidão, né? Pelo que vocês viveram, pelo Arthur, né? Que eu acho que o Arthur é um presente desse amor, né? E aí você começa, ou recomeça, ou continua, acho que a palavra certa é continua. Você continua essa história com o Arthur. Como é que a Adriana vai ficando aí? A Adriana, quando ela ainda era viva, vou retomar. Quando o Arthur, depois de todas as dificuldades que a gente enfrentou com o Arthur, e ele sai do hospital, eu tenho medo que ele morre, né? Porque passou por tantas dificuldades, tantos problemas. Ele saiu do hospital, ele tinha 4 meses de idade, pesando 1,5 kg, né? Então eu tinha medo. E aí eu tirei muitas fotos e fiz muitos vídeos do Arthur. Porque eu queria registrar a passagem dele na Terra. Quando o Arthur tinha 3 anos, o meu HD, a minha memória lotou. E eu resolvi ver quantos arquivos de mídia eu tinha do Arthur. Eu tinha mais de 30 mil arquivos de mídia do Arthur. Entre fotos e filmes, eu tinha mais de 30 mil quando o Arthur tinha 3 anos. É lógico que, né, tá totalmente desproporcional, tá? Não tem padrão. Enfim, depois que a Adriana entra em coma e falece, para que o Arthur não perca a memória da mãe, eu mostro para ele os filmes e os vídeos que eu fiz para que eu não me esquecesse dele. A lembrança que fica para o Arthur da mãe é a lembrança que eu construí para mim, para que eu não esquecesse dele se eu o perdesse. Então, aquele castelo de memória, aquele castelo de amor que eu fiz para ele, serviu para ele, para que ele se lembrasse da mãe. Porque ele, tão novo, né, não tem nem condições de se lembrar, né, de tantas passagens que a gente viveu, de tantos momentos que a gente viveu.
E aí, a Adriana sempre foi uma boa memória entre mim e o Arthur. A gente celebrava o Dia das Mães. Quando alguém chegava e falava que eu era pai, que eu era pai e mãe, que eu era como se fosse mãe, eu não aceitava, eu nunca aceitei. Porque eu falei, não, o Arthur tem mãe. Ela pode não estar fisicamente aqui, mas ele tem mãe. Né? E a gente sempre respeitou a imagem e a figura dela. Né? Então, isso foi preservado. Nossa, muito bacana isso, né? Esse espaço mesmo. E aí o Arthur e você, assim, ficam só vocês dois daí? Vocês sempre ficaram sós? A gente ficou, eu e o Arthur, né, sozinhos. Agora, é claro, Tereza, que uma coisa que me chamou, inclusive, me chamou a atenção desde o tempo do hospital, o fato de eu parecer ser um bom pai, faz com que algumas mulheres, né, em especial, em razão do estatuto, né, em razão da aparência, faz com que algumas mulheres procurem em mim um relacionamento. Não estou dizendo por qual razão, né? Se é buscando uma figura materna, se é buscando um companheiro para a vida, não estou entrando nesse aprofundamento. Mas várias mulheres tiveram contato comigo, né? Mas eu tenho uma postura muito reservada, muito dura, e eu não dei abertura para ninguém se aproximar. Não porque eu quisesse, não porque eu repelisse ou porque eu não quisesse, mas é porque eu tinha, quando a Adriana estava viva, eu respeito a memória dela. Né? A memória dela não, né? A ela mesma, porque ela estava viva. Então não tem cabimento, não é o fato dela estar no hospital que me deu um salvo-conduto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando a Adriana parte, é claro que eu estou fragilizado, é claro que você fica tentado, mas eu tenho que pensar no Arthur. Né? Então, quem entra na nossa vida, quem está chegando perto de nós, com que intenção está querendo vir. Então, eu fui muito cuidadoso e realmente eu acho que a expressão correta é duro. Eu poderia talvez não ter sido, porque eu fui duro comigo mesmo, porque eu fechei. Eu falei assim, não vou. Aqui nós estamos bem sozinhos. Né? Mas aí houve um momento na minha história em que eu fiz mestrado em psicologia, né? Como você leu na apresentação. Eu estava dentro do laboratório de psicologia, junto com psicólogos muito competentes, muito bons. Eu comecei a passar mal, eu comecei a ter tonturas, eu comecei a ter dor no peito, eu comecei a sentir várias sensações em que eu pensei que eu tinha um problema cardíaco, em que eu pensei que eu estava infartando. Eu ia ao pronto-socorro quase toda semana, né? O pessoal da recepção do pronto-socorro falou, não, pode entrar, seu Rodrigo, fica à vontade. Nem passava na triagem mais, então tinha carteirinha do clube para entrar no pronto-socorro. Porque eu fui resistente a aceitar que eu estava vivendo. 1 ano e meio depois da partida da Adriana, eu estava vivendo um quadro de estresse pós-traumático que estava me levando a crises de ansiedade. Eu não quis aceitar isso. Eu preferia aceitar que eu tinha um problema cardíaco, eu preferia aceitar que eu deveria fazer exames cardíacos, tomar remédio para pressão, remédio para o coração, remédio para dormir, mas eu não quis aceitar. No momento em que eu acabei aceitando que eu precisava de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico mais resolutivo, né? Aí sim eu consegui juntar de volta uma parte dos meus caquinhos que estava esparramado, né? E é interessante que foi o seguinte, em um determinado momento, o Arthur, da gente fazer live no Facebook, ele viu como é que ligava a live do Facebook. Ele não tinha na época celular, ele não sabia mexer no celular, mas ele viu como é que fazia a live no Facebook. Ele faz uma live no Facebook
A cara falando dele. para as mulheres, se as mulheres quisessem me namorar, podia namorar, que eu sou um cara legal, que seria legal se tivesse alguém aqui conosco, né? Arthur, você fez isso, Arthur? Sim. E aí, Sim. e, a- e aí várias mulheres vieram assim, né? Nos procuraram, me procurou, né? E, E você e nem aí sabendo que ele tinha feito isso. eu soube no dia seguinte, porque Aham. quando no Facebook apareceram as notificações, aí eu pedi desculpa, falei que ia apagar o vídeo, as pessoas, não, ficou bonitinho. E ficou bonitinho. Aí o vídeo está até hoje nos nossos perfis. No canal do nosso canal no YouTube tem o vídeo lá, tá fácil de achar. Aí essa é a minha versão da história, né? Aí nesse momento aparece a Karina. A Karina se aproxima da gente, na minha versão, por causa dessa hashtag que o Arthur inventou, namoradíssima. E ela vai se aproximando, e eu resistente, eu muito duro. Não, porque meu filho, não, porque eu e meu filho, não, porque eu tenho que cuidar do meu filho. E ela foi. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ela foi. E ela viu que eu não estava bem de saúde. Não de saúde física, de saúde mental, mas eu não estava bem. E eu viajei com o Arthur, só eu e o Arthur, para Bahia. Nós fomos para a praia. E lá na Bahia, no meio daquele paraíso, eu passei mal. Muito mal. E Só o vocês médico, dois. só nós dois. Só nós dois. A minha pressão foi a 22/18, meu batimento cardíaco a 130, e só nós dois. E eu com medo que se acontecer alguma coisa comigo, o que vai ser dele? Aqui na Bahia, sem ninguém. Aí o médico falou assim, olha, você vai voltar para sua cidade e você vai procurar um psiquiatra, você está tendo crises de ansiedade, se você não se cuidar, vai instalar uma síndrome do pânico em você. Cuidado, cuidado. Quando eu voltei para minha cidade, eu comentei com a Karina que tinha acontecido isso, ela arrumou o psiquiatra para mim, ela me orientou a respeito. Eu estando dentro da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, no laboratório de psicologia, eu não vi isso. A Karina correu atrás de tudo para mim e ela resolveu ficar em casa, não é nem falar, frequentar minha casa, ela resolveu ficar dentro da minha casa para cuidar de mim. E aí ela ficou e está aqui até hoje. Rodrigo, a que você atribui você não ter percebido? Eu acho que é uma coisa importante de se dizer, porque muitas pessoas chegam, porque assim, você suportou muita coisa, claro que isso foi uma explosão. Na hora, depois que a Adriana falece, é como se você baixasse um pouco a guarda e aí isso pode começar a aparecer. Sim. Acho que enquanto ela estava doente, você tinha que suportar, então você nem podia deixar isso aparecer. Mas à medida, você deve ter tido algumas coisas que davam esses sinais, não teve? Antes Antes da ansiedade chegar enquanto ela nesse estava pico, viva? entendeu? Enquanto ela estava viva, você diz? Não, depois que ela faleceu. Porque eu acho Não, que depois esses sintomas, eles vão tendo passagem depois que ela falece. Porque aí você respira, né? Por tudo que você estava vivendo, a correria, tudo, você não, acho que nem tinha espaço para poder sentir o que você estava sentindo. Aí você fala, eu achei que era problema cardíaco. O que fez você se afastar da possibilidade de ser alguma coisa emocional? Você sabe dizer pra gente? sei. Foi preconceito e arrogância. O meu preconceito fala assim, não, eu não preciso de psiquiatra, coisa da minha cabeça. Não, psiquiatra é coisa de maluco, não vou atrás de psiquiatra. Psicólogo, vou lá fazer o quê? Ficar lá batendo papo, ficar lá conversando? Não vou. Isso aí eu me resolvo sozinho. Isso aí eu e Deus, eu resolvo, eu tenho meu filho para criar, não vou atrás de ninguém, não. E a minha arrogância. Que dureza. Que dureza. E a minha arrogância, porque assim, é uma coisa que eu admito sem nenhuma restrição, porque eu devo tomar cuidado com isso. Eu devo me policiar para não ser assim. Eu sou uma pessoa que a minha dureza, a minha firmeza, me torna arrogante. Então não pode ser assim. Eu tenho que me policiar para não fazer isso. Não preciso de ninguém, não preciso de ajuda. Quem manda sou eu e ponto final. Então eu tenho que me policiar para não ser assim, né?
É um traço da minha personalidade que eu sei que não é certo. E que você acaba sendo muito duro com você, né? É, Muito duro, né? Que pode, às vezes, eu acho que soar como uma arrogância mesmo, mas eu acho que é mais até, né? Essa dureza, que você não pode ter dores, e você teve muitas, né? Muitas. Hoje o Arthur tá com quantos anos? Vou fazer 12 nesse ano. Tá um moço, né, Arthur? Tá um moço. Sim, Então, não percando faz. de novo. Hã? não, é que ele está querendo sentar entre eu e a mesa aqui. Não, aqui está me apertando. Tem 8 anos, mais ou menos, é isso? Da morte da Adriana? É, esse ano de 2021 vai fazer 7, foi 14, né? E aí o vídeo do Arthur começou a trazer a Karina para a vida de vocês. Aí ela tem uma versão melhor que a minha, né? Eu acredito, inclusive, que a versão dela é mais, Detalhada. não é mais detalhada, é mais verídica, tem mais veracidade que a minha, porque eu realmente nessa época, eu vou dar um exemplo, Tereza. Eu sei o dia em que eu me apaixonei pela Adriana. Eu me apaixonei pela Adriana dia 23 de fevereiro de 2007, quando eu olhei para a Adriana e vi o olhar e o sorriso dela. Eu estava sentado na churrascaria, ela estava sentada do meu lado, eu nunca tinha visto ela na vida, nada. Ela era amiga da noiva do meu amigo. Ela veio por causa da noiva do meu amigo, não tem nada a ver comigo. Na hora que eu Tá. contei uma piada, virei para o lado e ela sorriu para mim, nessa hora ela me pegou. Então eu sei até a data que eu me apaixonei pela Adriana. Quando a Karina aparece na minha vida, eu tô tão quebrado, que eu não lembro. Você entendeu? E Entendo. olha que difícil. A Karina é uma pessoa maravilhosa. Ela, ela, ela é doutora em educação, ela é profissional da educação na rede pública municipal. Quer dizer, então ela tem estabilidade financeira, tem estabilidade profissional, ela é solteira, ela podia escolher quem ela quisesse, ela podia estar com quem ela quisesse. E, no entanto, ela prefere ficar comigo, que não tenho nada para oferecer. Porque eu estou ocupado sendo pai do meu filho. O que eu tenho para oferecer, eu ofereço para o Arthur. Então, você vê que coisa, né? A gente estava falando sobre, não são capítulos da mesma história, são fascículos. Eu tenho um fascículo chamado Arthur, eu tenho um fascículo chamado Adriana, e eu tenho um fascículo novo que chama Karina e Arthur. Porque mesmo que a Karina tenha chegado e ela mereça uma história só para ela, eu não consigo me dissociar. Não consigo e não quero também. Tem isso, né? Não consigo e não quero me dissociar do Arthur enquanto ele precisa de mim. Né? E a Karina Mas, aceita. mas, Rodrigo, será que não cabe todo mundo? Eu acho que cabe todo mundo, Não cabe todo mundo. Por isso que eu falei, o né? E que fascículo da você Karina tem chama algo para Karina e oferecer. Arthur. Mas eu acho que você tem algo para oferecer, sim. Mesmo sendo o pai do Arthur, você não acha? A Eu acho que Karina tenta me sim. convencer isso todo. A Karina tenta me convencer todo dia. Com certeza Ela tem. fala, E você, hein, Arthur? Quer maçã, hein, rapaz? o Arthur eu vou Olha a falar. carinha Cabe dele. todo mundo, né? Cabe. Cabe todo mundo, Arthur. Cabe todo mundo. E eu acho que assim, né? É bacana que, por tudo que você está dizendo, você vai indo com muito cuidado, né? Se respeitando muito. E aí você respeita também a Karina, porque é uma história muito difícil que vocês viveram, de muita dor, né? Perguntaram aqui, vou repetir, né, rapidamente. A esposa do Rodrigo, a Adriana, sofreu um acidente. Ela ficou 1 ano e 3 meses, né, Rodrigo, em coma. E ele ficou se dividindo. Na época, o Arthur tinha 3 anos e meio. E hoje, né, tá chegando alguém na vida do Rodrigo, que ele tá com a porta não totalmente aberta, mas o importante é que ele tá abrindo para alguém poder entrar. Porque o que o Arthur falou é verdade, cabe todo mundo, né? Coração de pai, né? Não é, Arthur? A Karina, inclusive, está aqui do lado. Ela está assistindo ali, ó. Ah, dá um oi para ela.
Ô, Arthur, Ah tá lá, vem cá, apontando vem lá. cá. Ela tá aqui no chat, tá vendo aqui? Aparece aqui rapidinho e você sai. É que ela tá com fone aqui, vendo aqui ao vivo e vocês não conseguem ouvir. Tá, vamos deixar ela bem à vontade, né? Olá, Oi, Karina, bem-vinda. obrigada. Ah, que coisa boa, né? Chegar e encontrar um moção bonito desse, que nem o Arthur, né? É, E o É, interessante da Karina é que quando ela surge, ela não pretende, assim, é lógico, né, que ela assume papéis de responsabilidade junto ao Arthur, né? Mas ela não, embora ela não se oponha a aparentar ser a mãe do Arthur, ela não pretende substituir a Adriana, sabe? Ela é lógico que não é uma situação confortável, né? É óbvio que não é. Mas ela não pretende substituir a Adriana, porque ninguém substitui ninguém, né? É uma não, história diferente, é um momento diferente. O rio está seguindo e aí o fluxo vai, né? não, ninguém substitui ninguém, né? Nós somos únicos, né? E isso Exatamente. eu acho que é o bonito da vida, né? Um universo tão imenso, com tanta gente, nós somos únicos. Então, isso faz a gente muito especial. O que fica para você, Rodrigo, de todo esse processo de luto, né? Que começa ali, acho que com o nascimento do Arthur, com tudo que vocês passaram, você e a Adriana no nascimento dele, a possibilidade ali da morte dele, tá aí um menino bonito. Depois, a hora que tudo estabiliza, a Adriana sofre um acidente, entra em coma. Mais de um ano você vivendo isso. E apesar de você ter falado, né, o que fica na hora que ela falece, tudo, essa gratidão, né, por tudo que vocês viveram pelo Arthur e pelo, né, por tudo que ela te ofereceu. Mas hoje, pensando, à medida que o tempo passa, o que fica para você de tudo isso que você viveu? É possível a gente ter paz nesse processo todo, depois que ele vai passando? É possível. É possível. Eu acho que assim, essa paz, ela é alcançada no momento em que você percebe duas coisas. Que o gesto, o ato de amor mais difícil que existe é não julgar. O ato de amor mais difícil de ser praticado é não julgar. Então, você não querer julgar porque sim, porque não, por querer julgar o caráter das pessoas, esse é o gesto de amor mais bonito. E no momento em que você percebe o gesto de amor mais difícil, não julgar, Não julgar. e o gesto de amor mais bonito, perdoar. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não se importar. Então, no momento em que você fala assim, não, eu não vou julgar o que aconteceu, aconteceu e ponto. Não, já foi, já não cabe mais a mim. E no momento em que você fala assim, eu também não vou carregar mais esse fardo, eu não vou mais carregar essa mágoa, eu não vou mais carregar essa dor, porque ela não tem mais lugar em mim. Não é que eu esqueci. Eu sei o que Entendo. houve, sei o que aconteceu, não vou repetir, porque eu sei onde eu errei, reconheço as minhas falhas, mas não me importo mais com ela. Deixa e largo no caminho, né? Tem, a vida segue. Eu tenho duas opções. Ou eu paro, fico sentado chorando, ou eu vou junto com a vida. O que eu optei por fazer? Em vez de ficar parado, sentado chorando, eu optei por deixar ali minhas mágoas, minhas tristezas, né? Os meus julgamentos, deixar ali e seguir o caminho, e seguir sem esse fardo, né? Isso aconteceu durante todo o luto da Adriana. O que eu fui surpreendido é que um ano e meio depois eu percebi que eu ainda trazia o meu auto-julgamento e uma impiedade muito grande em relação a mim mesmo. Por isso que eu tive as crises de ansiedade. Né? Eu me cobrando, eu me impondo
quase que não conscientemente, mas me impondo punições, né? Não, você é o pai do Arthur, você tem que ser o pai do Arthur e ponto final. Você tem que aguentar Tem que ser isso é tudo. seu, né? Tem que ser Não é seu, não 100%. é de ninguém. Exatamente, é seu, não é de ninguém, você que tem que fazer. Por que você tá delegando o que para quem? Você que é o pai. Então aí esse peso. Então no momento em que você consegue e não é fácil, hein? Não é fácil. No momento em que você consegue evitar julgar e você consegue perdoar, aí sim você começa numa jornada de luto, você realmente começa um novo capítulo, um novo fascículo da sua história. Eu acho que esse é o momento. Na verdade, você começa a dar um sentido para essa dor, né? Sim. Um bom sentido para a dor, né? Um caminho É, bonito para ela. no nosso caso aqui, o que se tornou esse sentido para a dor, durante o tempo na UTI, da Adriana na UTI, eu só tinha uma Bíblia. Não era nem minha, era do hospital. Tinha uma Bíblia ali na recepção e eu ficava lendo, né? Não tinha. Naquela época, eu não tinha nem redes sociais, tá? Assim, meu celular não tinha nem WhatsApp. Então, parece uma época tão distante. Eu fazia as peças no computador, e enviava por e-mail para o meu estagiário, ele protocolava. Então, assim, não tinha hoje como processo judicial eletrônico, né, que dá para você trabalhar de qualquer lugar. Não era assim. Mas quando eu não estava trabalhando na recepção do hospital, no meu notebook, eu estava lendo a Bíblia. Algumas pessoas me confundiam com algum tipo de pastor, com algum tipo de conselheiro, de padre. Padre não, né? Porque todo mundo sabia que minha esposa estava lá. Então, muitas pessoas vinham conversar comigo. Muitas pessoas. E aí isso deu certo sentido para minha dor. Mas Conforto, né? exatamente, né? Porque te dá uma utilidade, né? Você não está lá à toa. Aí, quando a Adriana faleceu, no Dia das Mães de 2016, o Arthur, ele estava no prézinho, no antigo prézinho, né? No primeiro ano ele estava. Eu tenho um presentinho para ele. Ele fez o presentinho de Dia das Mães na escola e deu para mim. E aí ele falou assim: você não é meu pai, você não é minha mãe, mas não é só meu pai. Você é minha família inteira. E aí eu tirei uma foto, coloquei no Nossa, fiquei até Facebook. arrepiada, Arthur. Não, Desculpa, o menino de fala. 6 anos fazer isso, pelo amor de Deus. Nossa, Aí eu peguei, tirei uma foto, coloquei no meu perfil particular de Facebook. Dali a pouco, milhares de pessoas curtindo, gente que eu nem conhecia. E aí o pessoal da Folha... Uma coisa que você fala. Tem mais pessoas que ele conhece onde que estava na hora que curtiu essa foto. Não, o que eu falo é assim, milhares de amigos no Facebook, onde que eles estavam quando eu precisei deles, né? Porque na hora de curtir uma foto, todo mundo curte, mas quando eu estava sozinho na recepção do hospital, dá para contar nos dedos quem estava do meu lado nesse momento. uhum. E aí, a Folha de São Paulo entrou em contato com a gente e pediu para fazer uma reportagem. A gente, então, no UOL, a gente foi a 5ª reportagem mais lida no Dia das Mães de 2016. Uma das 5, não a 5ª, uma das 5. A gente ficou na capa do UOL o dia inteiro. E muita gente nos procurou e foi por isso que a gente criou o perfil Tudo Pelo Meu Filho. Para garantir a privacidade do meu perfil pessoal do Facebook. E foi aí que eu pensei... mais, né? E foi um presente esse perfil, porque assim, você fica contando o que é ser o pai desse menino lindo aí, desse Arthur, né? Fica contando o que é essa jornada. Os nossos perfis nas redes sociais estão virando um livro de memórias para o Arthur. Quando ele crescer, se eu tiver um neto, para esse neto, vai ser a história do pai dele, vai ser a relação que eu tive, né? E é interessante que muita gente, mas muito, eu respondo, na verdade, cerca de 100 contatos por dia, mais ou menos. Entre Facebook, Instagram e YouTube. Fala o nome do perfil para o pessoal, tá? Tudo pelo meu filho. Mas... @ Tudo pelo meu filho. Tudo pelo meu filho.
No Facebook, tudo pelo meu filho, no YouTube, tudo pelo meu filho, e no Instagram, tudo pelo meu filho. O Rodrigo, você falou duas coisas assim que eu acho assim super importantes, que é essa coisa de não julgar e de perdoar, né? O não julgar eu acho que é o maior ato de amor, né? Você fala que é o maior ato de amor. Não julgar o que você está vivendo e não julgar o outro, o que você viveu. Porque tem um julgamento, né? Não sei se essa palavra que você quis dizer, mas assim, um julgamento no sentido assim, você olha para tudo que você viveu e você começa a se perguntar por quê? Por que aconteceu? Por que não sei o quê? Isso não devia... É como se você tivesse um julgamento sobre o que aconteceu com você, né? Eu acho que não tem nessa travessia. Acontece, né? Mas Não, o não julgar num sentido amplo mesmo. Tanto não me julgar, quanto não julgar o outro também, né? Quanto não julgar a própria vida. Por exemplo, assim, estando no hospital, eu vi famílias se desfazerem, o familiar no leito de morte lá, o médico desenganando o familiar e a família se desfazendo, às vezes por herança, às vezes porque no sentimento de dor, no sentimento de desespero, achou que ali era o momento de revelar mágoas antigas, e aí no momento em que a família deveria estar se unindo, né, para que aquela dor se diluísse, na verdade a dor é inflamada por causa de alguém que não soube lidar com essa situação, né? Então, vendo essa situação, eu percebi que se você optar por não julgar, não julgar nada, melhor. Só que eu não percebi, né, na hora que eu concatenei essa ideia, eu não percebi que ela deveria servir para mim também. Tá. Eu demorei para perceber que eu deveria entender que eu não deveria me julgar, pelo menos não com tanta severidade. Exatamente, porque quando você chega naquele pico da crise de ansiedade na Bahia, né? Tá ali também o julgamento, né? Que você tinha que ser tudo, que você tinha que ser 100%, que você tinha que isso, aquilo. E aí o seu corpo vem e fala, então, ninguém é 100, né? Você pode ser 90, tem dia que você é 50, tem que estar tudo bem. Então é muito bonito você colocar isso. E a questão do perdão é bonito também porque você esclarece isso, né? Que perdoar não é esquecer, mas é seguir sem carregar aquilo que é tão pesado, né? Exatamente. Houve pessoas que no curso dessa trajetória, principalmente desde a Adriana para frente, que sem querer, ou talvez com alguma intenção que eu não tenha me dado conta, me fizeram algum mal. E aí eu comecei a perceber que eu estava ocupado demais para ficar magoado. E então era mais fácil para mim se eu perdoasse. Que bom. E aí, só que eu só pude ter essa lucidez por causa do momento de intensidade, né, de intensa emoção que eu vivi. Então, você fala assim, olha, você me desculpa, eu não tô em condição de ficar nem chateado com você, nem de pensar em revidar. Olha, deixa pra lá, deixa pra lá. Isso que o Arthur está falando é importante. Se a pessoa não souber que me fez mal nesse momento, eu nem fiz questão de falar, mostrar para a pessoa que ela me fez mal. Eu estava ocupado demais, cuidando de você, cuidando da mamãe. Eu não me importei com o que ela fez para mim. Só que o que acontece? A pessoa, por não perceber que ela fez, que ela me aborreceu, que ela me magoou, que ela me chateou, ela foi reincidindo. Eventualmente, algumas dessas pessoas, às vezes, reincidiam no ato que me magoava, né? Repetia. Com o tempo, quando eu estava bem distante da ofensa, bem distante do mal que me foi feito, ou do mal que eu senti, né? Porque às vezes a pessoa nem sabe o que fez, né? Eu tive condição, então, de conversar e falar para ela. Falar assim, olha, lembra aquela vez? Então, olha, não estou te julgando, não estou te condenando, não estou pedindo
que não espero nem que você se desculpe, mas aquela sua atitude me causou um certo prejuízo e eu acho que você deveria rever a sua conduta, né? Mas não falei isso também com nenhuma intenção de, né? Era só para que a pessoa não quer Tivesse rever também, não conhecimento. reveja. Tivesse Não quer rever. conhecimento. Muito É. bonito. Olha, Rodrigo, a gente está quase dando tempo. Eu não vou esperar dar uma hora, porque eu tô com medo do Insta derrubar e eu quero salvar essa live que eu já perdi a anterior. Não quero perder. Então, tá muito linda a sua fala do Arthur. Eu queria que você e o Arthur deixassem um recado para todo mundo. Como é que a gente espera por dias melhores? O que você acha? Isso pode acontecer várias vezes por causa desse coronavírus. Aí pode perder muita gente agora. Mas o que você fala para as pessoas para que elas não percam a esperança? O que você acha? Que mesmo do seu parente, seu amigo morrer, você pode rezar, pedir que ele está conversando com você. Ter uma boa memória da É, pessoa. Guardar boas lembranças. sim. Rezar para ele todo dia. Que lindo, Arthur. E da minha parte, o que eu acho que fica como recado, né? É assim, não espere perder para dar valor. Né? Muitas vezes a gente deixa, e isso serve para qualquer circunstância. Oportunidade de você se expressar, oportunidade para você fazer alguma coisa. Você pode não ter outra oportunidade, você não pode não ter outra chance. Então não espere você perder para falar, se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se eu tivesse amado. Não perca. E eu digo isso com toda a imparcialidade de quem nem sempre segue esse pensamento. Né? Em razão de toda a dureza que eu ainda tenho e contra a qual eu luto, né, dentro de mim, mas essa é a grande lição que eu tento preservar. Não deixa para depois. Bom, eu queria, assim, Arthur, concordo com você, né? Mesmo que a gente perca alguém, ainda sobra a oração e a memória. Isso é um lugar de muita esperança, Rodrigo. Acho que você fechou belamente, né? Não espere perder para enxergar. Na verdade, o que a gente tem é o hoje, né? Muita gratidão a vocês dois, a Karina, a todos que estavam aqui acompanhando. A live vai ficar gravada. O perfil deles, vai lá ver os vídeos, vocês vão amar. O Rodrigo é muito bacana, o Arthur é o máximo, @tudo pelo meu filho. Gente, muita gratidão. E que vocês tenham muita paz e continuem sendo esse pai e filho maravilhosos, tá bom? Muito obrigado. viu? Um abraço para todo mundo. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.